Salve galera, nosso simulado diagnóstico com a questão agora sobre o livro das semelhanças da Ana Martins Marques, né? Esse livro ele é bem exemplar a respeito do modo como vão mudando as questões ano após ano, de acordo com, né, a permanência do livro no programa, no que diz respeito ao nível de dificuldade. Se você pegar o primeiro vestibular em que caiu o livro das semelhanças, foi uma questão que bastava você olhar para o poema e interpretar o poema que estava colocado na prova e não precisava nem ter conhecimento prévio sobre o livro, não precisava saber nada. O cara que não tivesse lido a obra, chegasse na hora da prova de paraquedas ali e simplesmente lesse o trecho e soubesse ler, não precisava nem interpretar profundamente, já resolvia. Eu diria que não era nem uma questão de interpretação, era uma questão de leitura, quase um caça-palavras. Ah, você encontrou a palavra ali no texto, é isso aqui mesmo. E pronto. A primeira questão foi óbvia. Aí já no vestibular seguinte, que foi do ano passado, né, nós tivemos uma questão que envolveu a estrutura da obra. Falava a respeito de uma das partes ser maior do que as outras, o livro que é dividido em 4 partes e tal. Quer dizer, exigia o manuseio do livro, o conhecimento da estrutura da obra e até detalhes, que são aqueles detalhes que geralmente não aparecem nos resumos, a não ser nas análises do curso de literatura. Então, a prova do ano passado já trouxe uma questão mais desafiadora. E se aparecer esse livro no vestibular deste ano, você esteja preparado, porque deve ser também uma questão de nível mais elevado. Vamos lá. Aqui então a nossa questão é de literatura para o nosso simulado diagnóstico. Leia o poema a seguir do livro das semelhanças. Primeiro poema. Primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta. Não sabe ainda se entra ou se só espia. Se se lança ao livro ou finalmente encara o dia. O dia. Contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos, xícaras sujas. Aqui, ao menos, não encontrarás, leitor, xícaras sujas. Esse poema é muito interessante, né? Porque ele se coloca como primeiro poema. Na lógica do livro, nós temos uma primeira parte da obra chamada livro. E nela se simulam todas as etapas, né, de um objeto livro. Por exemplo, tem um poema chamado capa, né? Tem um poema chamado dedicatória, tem um poema chamado título, tá? E aí depois tem um poema chamado primeiro poema. Curiosamente, o poema intitulado primeiro poema, ele já não é o primeiro poema do livro, né? Não é à toa que a gente está diante do livro das semelhanças. O que é semelhante não é idêntico, né? O livro ele procura, na primeira parte, emular, ele procura simular um livro em todas as suas partes. Mas é uma simulação e não uma realidade. É algo semelhante à verdade, mas não equivalente à verdade. Então o livro das semelhanças trabalha com essas relações de semelhança, mas não de equivalência, revelando as imperfeições da linguagem, né? É muito interessante. Eu fiz uma rápida síntese da proposta de filosofia da linguagem da autora que aparece ao longo de todo o livro, tá? Então, curiosamente, o poema chamado primeiro poema não é o primeiro poema do livro, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, se faz também a relação, né, de quem escreve com quem lê, a relação do poeta, da poeta com o leitor, né? A relação do leitor com o texto lido, e isso a gente chama de metalinguagem, tá certo? Então o livro é permeado pela metalinguagem, especialmente a primeira parte chamada livro, mas todo o restante do livro também vai apresentar, né, muito dessa autorreferência aqui, né, da literatura falando sobre si mesma, né, da poesia falando sobre ela própria. Mas olha só, com base no poema acima, bem como na leitura da totalidade do livro das semelhanças, analise os itens abaixo. 1. O livro das semelhanças reflete sobre a imperfeita correspondência entre linguagem verbal e a realidade, a que se refere o que fica flagrante na discrepância entre o título primeiro poema e a posição que o texto ocupa no livro. Olha que questão complexa essa aqui, né? O livro das semelhanças reflete sobre a imperfeita correspondência entre linguagem verbal e a realidade a que se refere, né? A linguagem verbal se refere a uma realidade, mas essa relação não é de total correspondência, é uma relação de semelhança. Tem um poema da Ana que diz assim, ó, como chamar faca, né? E aí ela fala da faca que corta, da faca que mata e de uma faca que a gente usa para descascar uma fruta. Tá certo? Como chamar fruta? Usar a mesma palavra para designar, por exemplo, né, uma laranja e uma lixia. Certo? Você usa a palavra fruta para designar, de repente, uma fruta ácida, uma fruta cítrica, uma fruta doce. Certo? E a mesma palavra fruta. Quer dizer, o universo das palavras ele tem uma certa limitação para representar o mundo à sua volta.
Essa é a ideia, né? Então você vai usar uma palavra faca e é absurdo que a gente use a mesma palavra para designar algo que mata e algo que é um utensílio que nos ajuda a descascar uma fruta para a gente se alimentar e viver, tá? Então, aqui você vai perceber que essa reflexão, né, sobre a imperfeita correspondência entre linguagem verbal e a realidade à qual ela se refere, né, é um grande tema do livro. E isso fica flagrante na discrepância entre o título primeiro poema e o lugar que ele ocupa no livro, porque não é o primeiro poema do livro. Pronto. Uma interpretação complexa aqui do enunciado, né, mas que envolve também a totalidade da obra, a estrutura do livro dividida em partes, né, saber que a gente está diante daquele poema que não é o primeiro do livro mesmo, chama-se primeiro poema, mas não é o primeiro poema, né, de O Livro das Semelhanças. Então, e a compreensão crítica da proposta da autora. Questão bem complexa, né? E é verdadeiro o item que a gente acabou de analisar. Vamos ver o próximo? A metalinguagem evidencia o estabelecimento da relação autor-leitor. Já comentamos isso, está correto. Característica que extrapola a primeira parte, denominada livro. Não é só na primeira parte que tem metalinguagem, mas em todo o livro. Estendendo-se pelas 4 seções em que se divide a obra. Sim, o livro é dividido em 4 partes e em todas elas a gente tem metalinguagem, às vezes com mais potência, às vezes com menos, mas a metalinguagem está presente em todo o livro e, portanto, o item 2 está correto. Viu que você tem que pensar aqui não só na interpretação do poema, mas na totalidade da obra, na estrutura do livro dividido em 4 partes, na presença da metalinguagem, vários elementos, né? Muito boa essa questão, modéstia à parte. Item 3. Há uma dicotomia entre o mundo exterior e o livro, como uma realidade alternativa em que tudo é diverso, não havendo correspondência alguma entre os dois planos. Aqui é só a interpretação do poema. Está dizendo que tem uma dualidade, uma dicotomia entre o mundo exterior e o livro. Como se o livro fosse uma coisa e o mundo exterior fosse outra, e essas realidades fossem incomunicáveis, não houvesse nenhuma semelhança entre eles. Tudo é diferente. Só que aqui, olha só o que diz o texto. O primeiro verso é mais difícil, o leitor está à porta e tal. Aí depois fala assim, ó. O dia, contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamento, xícaras sujas. Aqui, ao menos, não encontrarás, leitor, xícaras sujas. Ao se referir ao leitor, dentro de um universo denominado aqui, a gente está falando do próprio livro. Quer dizer, o dia é o mundo lá fora, e aqui é no livro. No mundo lá fora, você tem contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos e xícaras sujas. Aqui no livro, pelo menos, você não vai encontrar xícaras sujas. Aí nós temos um trabalho de inferência, que é o seguinte. Ao menos não encontrarás aqui xícaras sujas. Infere-se que você vai poder encontrar todo o restante. Quer dizer, aqui no livro você não vai encontrar xícaras sujas, mas presume-se que você vai encontrar todo o restante. O quê? Contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos. Como assim? Claro, o livro ele procura também emular a vida, a realidade lá fora. O livro fala da vida, fala da realidade. O livro fala das contas a pagar, da correspondência atrasada. Né? A gente tem, inclusive, uma parte do livro, né, que trabalha muito com a questão das correspondências, que é aquela parte, o mapa. Né? Então, a gente tem, sim, essa presença da realidade cotidiana no livro. O cotidiano está no livro. O cotidiano está no livro. Aqui você só não vai ter o trabalho de lavar a louça. Então ela está dizendo o quê? Que existe uma correspondência entre aqui, o livro, e lá fora. Só não é uma plena correspondência, mais uma vez, não é uma relação de equivalência, mas de semelhança. Lá fora você encontra x, y e z, e aqui pelo menos você não encontra z. Mas x e y você vai encontrar. Né? Quer dizer, contas a pagar, correspondência atrasada vai ter aqui. Entendeu? Então, dá para dizer que está certo o item 3? Não. Há uma dicotomia entre o mundo exterior e o livro como uma realidade alternativa em que tudo é diverso, não havendo correspondência alguma entre os dois planos. Tem correspondência entre os dois planos, entre o livro e o mundo lá fora, sim. Certo? Pode não ser uma equivalência, mas existe uma correspondência. Não é uma correspondência completa, mas existe uma relação, existe uma proximidade, existe uma semelhança. Portanto, o item de número 1 e o item de número 2 estão corretos, o item de número 3 está errado. Tá bom? A 3 é uma complexa interpretação, mas é interpretação só. Tá? Então, como é que fica aqui a resposta para nós? Letra A, apenas 1 e 2 estão corretas. Beleza? Cara, resolve a questão de um livro de poesias sofisticado como esse. Né? Interessante você ter material de análise. Não só as aulas que vão detalhar a interpretação dos poemas, mas você poder usar
também de toda essa análise que a gente coloca aqui nos nossos slides cirúrgicos, que vão mostrar como é que é a estrutura da obra, que vão te dar as chaves de interpretação muitas vezes. Você vai combinar, né, esse material de slides com as aulas e vai ter as chaves de interpretação e vai ter também os aspectos estruturais do livro, todos de maneira bem clara, bem esquemática para você, tá bom? Então, assinante do curso aí, aproveite essa ferramenta. Quem não assinou ainda, aproveite esse cupom, tá bom? Bora gabaritar a literatura. 6 em 6 nessa prova é o seu passaporte para a segunda fase e, por conseguinte, para a aprovação. Tamo junto. Valeu!